Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex, para continuarmos aqui com Em Busca da Verdade, né? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Tobias. Nós vamos ler o capítulo 1, nós vamos tentar desenvolver, né, aqui o capítulo 1, depois nós vamos para o segundo até terminar. É muito interessante, tem umas informações aqui bastante interessantes, pessoal. Então, fique conosco aí. Pode ser que fique um pouco grande, mas é história, né? Para quem quer conhecimento, vale a pena você ficar em um pouquinho a mais, beleza? Vamos lá então. Livro de Tobias. Você encontra ele na Bíblia Católica, beleza? Capítulo 1. Livro da história de Tobit, filho de Tobiel, filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gabael, filho de Rafael, filho de Rangel, da descendência de Aziel, da tribo de Naftali. No tempo de Salmanasa, rei dos assírios, ele foi deportado de Tibe, que fica ao sul de Cádiz de Naftali, na Galileia, setentrional, acima de Azor, no ocidente, ao norte de Fogol. Tobit, esse aqui que está falando é o pai de Tobias. Andava nos caminhos da verdade e praticava boas obras todos os dias da minha vida. Dei muitas esmolas aos meus irmãos e às pessoas da minha nação, vindo comigo para o cativeiro na região dos assírios, em Nínive. Quando eu estava na minha pátria, na terra de Israel, sendo eu mais jovem, toda a tribo de Naftali, meu antepassados, separou-se da casa de Davi, meu pai, e de Jerusalém, a cidade escolhida entre todas as tribos de Israel. Nela foi santificado o templo como casa do Eterno. Interessante aqui, pessoal, que todas as tribos, né, e Davi, né, escolheu, né, e santificou o templo como casa do Eterno, né? Então, essa informação é importante você saber. Não foi o Eterno que santificou ali como casa dele, não. Foi as tribos de Israel e Davi que santificou ali e disse que ali seria a casa do Eterno. Construído para que aí oferecesse sacrifício todas as tribos de Israel, interessante, todas as tribos de Israel, para todas as gerações. Todos os meus irmãos, essa informação é muito importante, pessoal. Todos os meus irmãos e toda a casa de Naftali, meus antepassados, ofereciam sacrifício ao bezerro que Jeroboão fizeram em Dan, e isto em todas as montanhas da Galileia. Então você vê que esse Jeroboão, se você for pesquisar depois, você vai ver, ele é citado no livro de Reis, né? Ele era ali da época de Salomão. Ele edificou um bezerro, né? E todo o povo de Israel levava sacrifício para esse bezerro. Triste, né? Eu, porém, ia algumas vezes sozinho a Jerusalém nos dias festivos. Teve algumas
datas que foram estabelecidas festas em Jerusalém, né, anualmente. Vamos lá, continuar aqui. Eu, porém, ia sozinho a Jerusalém nos dias festivos, conforme está prescrito para todo Israel por um decreto perene, né? Então foi o decretado que o povo tinha que ir até Jerusalém na época das festas. O próprio mestre de Yeshua, né, de Jesus, que as pessoas conhecem, ele foi em Jerusalém na época das festas. Eu levava comigo a Jerusalém as primícias, os primogênitos, os dízimos do rebanho e do gado e a primeira tosquias das ovelhas. Olha aqui, pessoal. Aqui, pessoal, vai vir umas informações muito bacanas com relação ao dízimo. Quem tem algum tipo de dificuldade de entender, né? Então, eram os primogênitos, uma vez por ano, né? Por ano, eles iam a Jerusalém na época das festas. E nessas épocas era a data que era estabelecida para eles poderem estar levando o dízimo, né? Não só o dízimo, o rebanho, as primícias lá. E dava ao sacerdote, descendente de Arão. Então o sacerdote que recebia tinha que vir da descendência de Arão para poder estar recebendo, para o altar. Eu também ofertava o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romas e das outras frutas aos levitas que estavam de serviço em Jerusalém. Então, os levitas foi a família estabelecida, né, para poder ficar a serviço ali na época do passado, do sacrifício daquelas liturgia, tudo que era feito no passado, né? Deixar bem claro, sacrifício, hoje não tem mais sacrifício, né? Acabou, depois de Yeshua acabou, o véu se rasgou e acabou o sacrifício. Quanto ao segundo dízimo, que existia as etapas, né? Eu o calculava numa quantia correspondente a 6 anos e gastava cada ano em Jerusalém. Então, cada ano ele ia lá, levava a quantidade para poder gastar em Jerusalém. Quanto ao terceiro, entregava aos órfãos e às viúvas e aos presélitos acrescidos aos israelitas. Eu trazia e dava a eles de 3 em 3 anos, né? Olha, interessante, de 3 em 3 anos ele ia e dava o dízimo ali para os órfãos, para as viúvas, né? Para eles poderem ter mantimento ali para o restante do tempo. Eu trazia em 3 em 3 anos e nós o comíamos segundo o preceito referente a eles na lei de Moisés. Interessante, ele comia também, ele fazia parte, porque o dízimo era alimentos. Então ele além dele dar, ele comia ali juntamente com o pessoal. Interessante, né, pessoal? Muita gente não ensina isso, né? Então nós temos que zelar pela verdade. Infelizmente, o que é cobrado hoje nas igrejas não pode ser chamado de dízimo, conforme está escrito na lei de Moisés, que aqui era anual, era alimento, né? E todos participavam, todos comiam, né? Tem uma outra passagem no livro de Êxodo, se não me engano, que fala que se, dependendo do local que você morasse, fosse longe lá de Jerusalém, você levava o dinheiro, chegava lá, você comprava o dízimo, né? Comprava os alimentos e distribuía lá e comia junto, né? Então, nós temos que zelar pela verdade, pessoal. Vamos continuar aqui. Então, comida.
segundo a lei de Moisés, e também segundo os preceitos que nos deixaram Débora, mãe do meu pai, Anael, nosso antepassado, pois meu pai tinha morrido, deixado-me órfão. Homem feito, casei-me com Ana, da descendência de nossos parentes, e dela gerei um filho, a quem deu o nome de Tobias. Depois de partir para o exílio entre os assírios, feito prisioneiro, cheguei a Nínive. Todos os meus irmãos, os que eram da minha etnia, comia dos alimentos dos pagãos, mas eu tomei cuidado para não tocá-los. Por isso, porque me lembrava do Eterno e de todo o coração. O Altíssimo fez-me ganhar o favor de Salmanasas, de quem me tornei fornecedor de tudo quando ele precisava. Eu viajava para a Média até a sua morte, e ali fui deportado em bolsas, 10 talentos de prata, na casa de Gabael, irmão de Gabi, em Rages, na Mídia. Depois que Salmanasar morreu, o filho dele, Senaqueribe, ficou rei em seu lugar. As vias de acesso à Mídia se interromperam e não pude ir mais para lá. No tempo de Salmanasar, deu muitas esmolas aos meus irmãos, os que eram da minha etnia. Dava do meu pão aos que tinham fome e roupas aos que estavam nus. Interessante, né? Também, caso visse um compatriarca morto e lançava fora dos muros de Nínive, dava-lhe a sepultura, né? Então ele enterrava as pessoas. Também sepultei os que Senaqueribe matou quando voltou da Judéia, fugido, pois o rei do céu o castigaram por causa das blasfêmias que ele tinha proferido. Nessa ocasião, despeitado, matou a muitos israelitas, Senaqueribe. Eu recolhi os corpos e os escondia e os sepultava. Né? Então, o Tobit, né, o pai de Tobias, ele escondia os mortos, né, que morria ali na época ali, e sepultava, dava um sepultamento digno para eles. Sepultava. Senaqueribe mandava procurá-lo, mas não mais o encontrava. Um dos moradores de Nínive foi denunciar ao rei que era quem o sepultava, mas me escondi. Quando soube que o rei estava a par do que eu fazia e que eu era procurado para ser morto, fiquei com medo e fugi. Toda a minha propriedade foi confiscada e nada me restou que não fosse levado ao tesouro real. Só ficaram minha mulher, Ana, e meu filho, Tobias. Não havia passado 40 dias, e os 2 filhos de Senaqueribe assassinaram e fugiram para as montanhas de Ararat. Seu filho, Azaradom, reinou em lugar dele, e nomeou Iacá, filho do meu irmão Anael, para dirigir todas as finanças do reino. Com o poder sobre toda a administração, então a Iacá intercedeu por mim e eu pude regressar a Nínive. Iacá tinha sido chefe dos copeiros chanceler, administrador e encarregado das finanças durante o governo de Senaqueribe, o rei da Assíria. E Azaradom confirmou no cargo. Iacá era do número de meus irmãos e da minha parentela. Beleza, pessoal? Tá aí, capítulo 1. Muitas informações bacanas, espero que você esteja gostando. Agora sobre o Jeroboão, lá, que ele foi um dos reis de Israel, né, também, e é muito triste, fez um bezerro e fez todo o povo de Israel adorá-lo. Por isso que você vê a história, né, acontecendo muitas tragédias com o povo de Israel. Por quê? Porque estava fora do caminho do Eterno. Pessoal, fique na paz. Que o Eterno possa estar abençoando todos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Até mais.